Eu chamei essa geração de geração Icabode, e nós temos um motivo para isso, nós vamos mostrar agora. Porque primeiro teve a geração de Eli, né, o sacerdote que não soube educar os seus filhos. Depois teve a geração de Ofni e Finéias, que nem sequer conheciam a Deus. Mas daí aconteceu algo interessante. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. E trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando-se ele, eis que Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse, 3 notícias ele trouxe: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Além disso, também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Se fosse cada um de nós assim, recebendo 3 notícias, a nação perdeu uma batalha, você perdeu os seus 2 únicos filhos, e a arca da aliança foi tomada. Qual seria a notícia mais impactante para você? Oi? A morte dos filhos. Será que é o que aconteceu com Eli? Tem gente que é tão religiosa, mas tão religiosa, que é capaz de morrer por causa da arca, que é capaz de morrer por causa das tábuas da lei, que é capaz de morrer por causa do maná que estava dentro da arca, que é capaz de morrer por causa da vara de Arão, que é capaz de morrer porque tomaram a arca, símbolo da presença de Deus, e sequer suspirar, porque morreram os seus filhos. Diz a palavra de Deus: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Eu sou de uma geração em que os filhos de pastores, a grande maioria, se desviaram. Eu conheço filhos de pastores que desapareceram no mundo. Eu conheço filhos de pastores que juraram nunca mais entrar numa igreja. Eu conheço filhos de pastores que se tornaram as pessoas mais ateias e perversas que eu já vi. Esses tempos veio um pastor aqui, já é falecido, e ele me falou: meu filho mora aqui perto. Ele nunca mais quis saber de pisar na porta de uma igreja. Pessoas que abandonaram a fé, porque para aqueles homens e para aquelas famílias, a igreja era mais importante do que o relacionamento com os seus filhos. E os símbolos religiosos eram mais importantes do que a educação dos seus filhos. E porque não conseguiram mostrar na vida prática o amor que deve ser estabelecido em primeiro lugar com a sua família. A palavra de Deus diz assim que se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas deve ser casado
com uma mulher, né? Mas diz que deve ser casado com uma mulher e devem ter a sua família sobre sujeição e obediência, porque se o indivíduo não sabe educar a sua própria família, como que ele vai ensinar o povo de Deus, a família de Deus, a igreja do Senhor? Eli, quando ouviu falar da derrota do povo de Deus, quando ouviu falar da morte dos filhos, mas quando ouviu falar que os símbolos religiosos tinham sido tomados pelos inimigos, daí ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Uma das coisas que os líderes religiosos devem entender é que Deus não precisa deles. É fácil ver isso. Os irmãos sabem o que aconteceu com a arca que foi tomada pelos... A arca que era símbolo da presença de Deus, que foi tomada pelos filisteus? Os irmãos sabem? Aconteceu o seguinte: eles não sabiam o que fazer com a arca, porque a arca só estava trazendo prejuízo para aquele povo que não conhecia Deus. Eles pegaram a arca, símbolo da presença de Deus, e colocaram do lado do deus Dagon. E daí, quando eles foram lá de manhã para ver o que tinha acontecido, Dagon tinha caído, arrebentado, estava sem cabeça. E daí eles pegaram aquela arca, chamaram os seus feiticeiros, os seus sábios, e disseram: o que nós fazemos com isso? Daí Deus, porque eles roubaram a arca do Senhor, Deus deu um presente para eles. Qual que foi o presente? Qual foi a praga? Espero que ninguém nunca sofra desse mal. Deus concedeu aos filisteus uma praga, que eram hemorroidas. Todos foram feridos com hemorroidas. E as hemorroidas eram tão intensas que havia um clamor no meio dos filisteus, e eles choravam. E eles diziam: o que fazemos? É a arca. Até que eles conseguiram devolver a arca de Deus, símbolo da presença de Deus, ao povo de Deus. Eli devia entender que Deus não precisa dele para cuidar dos seus símbolos. Mas ele tinha mais preocupação com o seu ministério do que com a sua família. E é por isso que a palavra de Deus diz que os seus filhos, que faziam todos os serviços religiosos, eles não conheciam o Deus de Israel. Mas aconteceu mais um fato. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida, próxima do parto. E ouvindo estas notícias, ela ouviu então que o povo tinha sido derrotado, que o marido dela tinha morrido, que o cunhado tinha morrido, que a arca tinha sido tomada. Quando ela ouviu essas notícias de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe vieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Parece que cuidar de filho não era o forte deles, né? O forte deles era a arca, o forte deles era a religiosidade, o forte deles era o culto, em último lugar, os filhos. Tem gente que se preocupa tanto com atos religiosos, né? E diz a palavra de Deus: e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. Porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca
de Deus. Portanto, essa criança se chamará Icabode. A mensagem que nós trouxemos hoje, estamos trazendo, fala da geração Icabode. E sabe qual que é a geração Icabode? É a geração que valoriza os símbolos e desvaloriza os princípios e a integridade diante de Deus. É a geração cujos pais estão vendo os seus filhos se perdendo dentro da igreja. A maior derrota de um pastor é não conseguir educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A maior derrota de uma família dentro da igreja é ser tão íntegra com os símbolos e tão relapsa com os filhos. Porque não consegue conduzir os seus filhos à presença de Jesus. Se tem um presente que você vai deixar para os seus filhos, é um relacionamento íntegro, pessoal, significativo, com um Deus real que se manifesta. E hoje, há o surgimento de uma geração Icabode, onde a glória de Deus se foi. Porque os nossos filhos, nós que somos pais, né? E aqueles que serão pais, estão sendo bombardeados dioturnamente na tentativa de apagar Cristo da história. Falar mal de pastores, falar mal de igrejas, falar mal da Bíblia. Muitos dessa geração sucumbem. Por isso, se nós queremos dar algo para os nossos filhos, é relacionamento vivo com Deus. E o que é relacionamento vivo com Deus? Você é a luz dentro da sua casa. E daí o seu filho tem que olhar para a sua cara e dizer, olha, Jesus está nesse homem. Jesus está nas suas decisões. Jesus está nas suas palavras. Jesus está na vida dessa mulher, da minha mãe. Eu vejo ali. E por mais que o mundo inteiro diga que é uma mentira, eu vejo nela que Jesus é a verdade. Porque transformou essa vida. E sabe o que a gente faz com esses símbolos que são só exterioridades? Deixa como segundo plano. Em primeiro lugar, vida com Deus. Para que nós não sejamos como Eli, impactado pelos símbolos e descuidado em relação aos seus próprios filhos, que estão aí numa batalha. E nós somos a retaguarda dessa batalha, para ajudá-los.